Êxodo 40 diz assim: o tabernáculo é armado. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois, traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Põe o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois, unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o, consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo e colocou as bases em seus lugares. Armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos, Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nesse momento colocamos a nossa vida diante de Ti. Te pedimos, Deus, que ilumine nossa mente com a ação do Espírito Santo, com a salvação de Cristo sobre nós, para que possamos entender a palavra, Senhor, e alcançar o que o Senhor deseja falar conosco essa noite. Toca a nossa mente, o nosso coração, Senhor, nos dá entendimento e nos faça, Deus, alcançar os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas através dessa palavra. Abençoa aqueles que estão aqui presentes, os que estão em casa, os que verão depois, os que vêm nesse momento ao vivo, e que cada um alcance aquilo que é a Tua vontade, Deus, para os corações. Abençoa, Deus, aqueles também que estão sentindo algum incômodo, alguma dor. Traz cura e libertação nesse momento, Senhor, para que eles possam ter tranquilidade para ouvir a palavra e já sabendo que a Tua presença está já nesse momento com eles. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. O texto que a gente acabou de ler, ele encerra o segundo livro da Bíblia, né? O livro de Êxodo.
é um livro importante, muito central nas histórias que a gente conta, porque é um livro cujo foco de muita gente, e é normal que assim seja, é a questão da libertação e do deslocamento. Porque o próprio nome do livro aponta para isso, em algum sentido, né? Se Gênesis significa princípio, Êxodo significa diáspora, deslocamento massivo de pessoas. E obviamente que isso dialoga diretamente com o deslocamento do povo de Israel, esse povo hebreu que está se formando, da terra de Gósen, do Egito, e se deslocando para a terra prometida. E nesse processo passa pelo deserto. E a gente sabe que a sequência dos nomes também, obviamente, comunicam as intenções dos livros. Mas essas intenções, às vezes, do nome do livro, escondem, talvez, ou não comunicam tão claramente, algumas outras intenções muito importantes para os livros. Por exemplo, Gênesis, a gente fala de princípio, mas a ênfase, pode perceber isso, não quer dizer que isso é menos importante, é óbvio. Mas o livro de Gênesis não tem como ênfase contar cada micro detalhe da criação de Deus. O objetivo do livro de Gênesis é mostrar que há um Deus criador e que depois que ele escolhe uma família para se manifestar. Tanto é que Gênesis, a criação mesmo, aquelas grandes histórias, aquelas épicas histórias que tem no início, são até o capítulo 11 e 12. Até o 11. O 12 para frente já é a história da família de Abraão. Então você vê que a grande ênfase do livro é Deus comunicando a sua glória a uma família para estabelecer uma aliança, para depois disso se multiplicar. O livro de Êxodo tem algo parecido também, porque embora o nome seja Êxodo, então enfatiza a questão do deslocamento do povo, passando pelo Mar Vermelho, chegando ao deserto e migrando em direção à Terra Prometida, grande parte do livro, ou pelo menos o ápice do livro, não é só isso. Quando a gente pensa nesse livro, tem várias camadas importantes. A primeira camada é a da libertação, como a gente falou. O povo está escravizado, Deus liberta esse povo. Mas tem uma segunda camada, que é a adoção. Deus está adotando um povo para si e chamando esse povo de seu, de herança, de propriedade, que é esse povo hebreu, cumprindo com a promessa que ele tinha feito outrora, porque o homem pode esquecer, mas Deus não se esquece. Então ele está seguindo com essa adoção. Uma terceira dimensão desse mesmo livro é a questão de criar um povo que adore a Deus festivamente. Tanto é verdade que quando pede para libertar o povo, a fala de Moisés é muito assim: Deus quer libertar esse povo porque ele quer fazer uma festa com esse povo, quer celebrar com esse povo, quer criar o quê? Uma aliança. Então essa celebração estabelece um terceiro nível, que é o da aliança. Por isso que a gente fala, inclusive, uma linguagem muito comum, de velha aliança e nova aliança. A velha aliança é essa. É o estabelecimento com um povo, essa aliança específica para libertar esse povo e através desse povo, não minhas palavras, Êxodo, acho que capítulo 19, fala, criar ali uma nação de sacerdotes. Essa é a expectativa. E no Velho Testamento ainda, em livros mais adiante, isso revela o quê? Que essa nação de sacerdotes, a intenção é que seja luz para as demais nações. Embora eles não tenham nem clareza do que isso significa. Isso é interessante. Porque esse entendimento que nós temos hoje, de que Jesus viria, haveria um sacrifício messiânico, um Messias escatológico, em outras palavras, um Messias que resolve as questões todas para o final das coisas, né? Para o juízo, isso não está no horizonte desse judeu. Não está no horizonte dele. Quando ele pensa em libertação, quando ele pensa em aliança, ele pensa muito na materialidade da vida. Eu estou sendo liberto de uma situação específica do Egito, estou fazendo uma aliança com Deus, que é o Deus verdadeiro, que está acima das outras divindades que apresentam-se, que, claro, são entidades espirituais, sabemos disso. Então esse Deus está acima desses outros deuses, ele é o Deus verdadeiro, mas eles não têm essa clareza toda, o que não torna a história da salvação menos verdade, quero que você entenda isso. Não é porque os homens do passado não entendiam tudo do projeto, é que o projeto é mentiroso, ou que não vai acontecer um juízo final, não haverá, né, um final escatológico. Então, não há clareza para eles. Como para nós também muitas coisas não são claras. Isso não quer dizer que Deus não tenha um projeto em curso. Entenda isso. A gente pode não entender tudo, mas o projeto está em curso. Então, a gente tem libertação, adoção, aliança. Tem 3 elementos importantes. Mas tem um quarto elemento que muitas vezes é negligenciado. Aliás, mais um, né, no meio disso tudo, a questão da legislação, né? Tem muita lei em Êxodo para Deus estabelecer ordem com o povo. Então vamos colocar isso como um quarto. Mas tem um quinto elemento, vamos colocar assim, que é bastante negligenciado. Que elemento é esse? A manifestação da presença. É constantemente negligenciado. A gente pensa em Êxodo, nossa mente vai para a situação da libertação do Egito.
A gente pensa em Êxodo, pensa no quê? Nas leis. A gente pensa na lei mosaica, nos 10 mandamentos. Todos os cenários importantes. Mas é interessante que o último capítulo de Êxodo, porque se a gente pensa que o livro é sobre o Êxodo, talvez o último capítulo seria o quê? E eles saíram do mar. Não é isso? E chegaram ao deserto. Ou na Terra Prometida, quem sabe, né? Se o livro se estendesse. Mas não. Quando é que o livro acaba? É interessante isso. Qual que seria, portanto, o último ápice do livro? O momento em que Moisés coloca em prática o que Deus já havia orientado ao longo de vários capítulos, que é a construção de um lugar para a habitação de Deus. É interessante isso. Uma das ênfases centrais do livro não é só a libertação, é a habitação. Deus quer uma aliança com o povo e habitar no meio desse povo. E Deus vai dando orientações. Olha, o tabernáculo será de tal maneira. Você fará assim, assim assado, a roupa de cada um. Eu não vou falar tudo o que acontece, porque os irmãos sabem que são muitos detalhes. Mas há detalhes com relação às pedras, às cores, os tecidos, os trançados, os tamanhos, as estruturas, o pátio externo, a área interna. Inclusive, no capítulo 33 de Êxodo, já tem um detalhe interessante. Antes da plena manifestação de Deus, já há um momento em que Moisés, depois da situação do bezerro de ouro, que dá um problema no povo, que uma parte do povo está adorando um bezerro em vez de adorar Yahvé. Depois desse imbróglio resolvido, tem um momento que Moisés fala assim, faz uma tenda para mim fora do arraial. Ele vai chamar essa tenda de tenda do encontro. E é o local onde ele vai encontrar Deus. E a palavra de Deus fala que encontra ele face a face. Essa linguagem face a face não é literalmente tete a tete, mas é Deus que fala com Moisés como um amigo, como alguém muito próximo. Com os homens eu tenho uma relação de senhorio e eles são meus, mas Moisés é meu amigo. Eu falo com Moisés e eu escuto até o que ele pensa e desejo inclinar-se aos pedidos dele. É nesse grau de amizade. Porque no capítulo 33 tem um momento que Deus fala assim, eu vou mandar o meu anjo com vocês, vocês vão entrar na Terra Prometida e haverá conflitos. Aqueles povos lá que estão produzindo muita maldade, o juízo meu chegará sobre eles e o instrumento do juízo será vocês. Vocês destruirão essas estruturas políticas e de identidade nacional que estão lá, que são pagãs e que fazem perversidades absurdas, vocês expulsarão esses povos, eu estarei convosco, através de um anjo, mas eu não vou entrar com vocês, porque esse povo é muito obstinado. Quem é que, quer que você entenda isso, porque é a linguagem bíblica, tá? Mas quem é que reverte, vamos dizer assim, na linguagem bíblica, não sei o que estou dizendo, que convence Deus, de alguma maneira, o contrário, é Moisés. Ele fala assim, Senhor, se o Senhor não for, eu acho que não quero ir. O centro do livro é a presença. Se Deus não for, não importa para onde a gente vá. A libertação não é verdadeira. A libertação só é de verdade quando a presença de Deus nos acompanha. É interessante esse processo, porque isso tudo está no tabernáculo, e é claro, isso não quer dizer que Deus está preso ao tabernáculo. Essa é uma coisa importante, isso não parece assim. Então Deus precisava de um espaço para se manifestar? Não, Deus escolheu isso para que fosse pedagógico, porque é uma forma de ensinar para o povo que a presença de Deus exige preparo, exige atenção aos detalhes e exige cultivo. Para a gente ter a presença, a gente tem que criar o ambiente. A gente tem que valorizar as coisas, as estruturas. Quando eu falo estrutura aqui, nesse caso, tem uma questão de física, questão física. Mas a questão física ali é a expressão de uma questão emocional primeiro. Olha, nós estamos criando um lugar para acomodar Deus, não para prendê-lo. A visão pagã é que você criava uma forma de travar os deuses. E os deuses eram obrigados a ter uma barganha contigo. Deus fala isso muito claramente para o povo de Israel. Eu não estou preso ao tabernáculo, não. Eu só quero que vocês criem um lugar para a minha habitação, para que eu possa falar com vocês, para vocês me receberem. Deus quer ser bem recebido. A presença de Deus tem que ser desejada. E aí Moisés começa a falar, então, agora que já construímos tudo, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos colocar a tenda do encontro, a mesma tenda do Êxodo 33, no centro, mais para cá, colocar todo o fechamento. Quem tem o tabernáculo na cabeça vai ter mais facilidade. Quem não tem, depois joga no Google, tem lá disponível a imagem para você entender. Então, bota a tenda do encontro aqui, que é onde está o santo, o santíssimo, fecha tudo, tem um pátio, estrutura tudo para que Deus se faça presente. E a presença, em algum momento, é tão grande que nem Moisés pode, que conhece Deus face a face, que é amigo de Deus, conversa com o Senhor, divide ali uma relação de proximidade. Ele mesmo não tem como entrar,
porque a presença é muito grande. A presença de Deus, se vier no total dela, é isso que a palavra de Deus está mostrando, não dá para sustentar. É por esse motivo que tem o sacrifício do sangue. Eu já falei isso com os irmãos. Por que um indivíduo tem que sacrificar o sangue com o sangue? Não é só porque a morte do animal substitui a nossa morte, não é isso. É porque o sangue representa a vida. O sangue é a vida que cobre a minha morte. Se a vida de Deus tocar na minha morte, eu morro. Fisicamente, porque eu não aguento a sustentar a presença de santa de Deus frente ao pecado. Não tem como. Então, por isso que Levítico, que é um texto já para os levitas, para os sacerdotes, você vai cobrir com sangue, vai cobrir esses pecados. Não é resolver por completo, é cobrir, para que vocês possam ter acesso a essa presença sem serem destruídos pela presença. Então, é claro, a gente tem que almejar a presença de Deus, mas entendendo qual é o tamanho e qual que é o poder desse Deus. E que quando ele se manifesta e a gente fica eufórico, alegre, e a nossa vida muda, é uma fagulha da extensão do poder dele, não é todo o poder dele. Porque na condição que nós estamos agora, ainda não em condição perfeita, não temos condição de sustentar. Mas veja, o que Deus permite chegar a nós já é incrível. E a questão é que, às vezes, a gente esquece que esse é um grande propósito para nós como cristãos hoje. O tabernáculo, ele era uma representação posterior do Éden. O que é o Éden, em Gênesis? É o lugar da acomodação de Deus. Dentro do texto bíblico, diariamente, Deus falava com Adão onde? No Éden. É um jardim da presença de Deus. É o tabernáculo de Deus. Quando o homem peca, o que acontece com ele? Ele sai do tabernáculo de Deus. Deus está fazendo o quê? Um novo tabernáculo. Esse tabernáculo vai ser refeito mais para frente. 1 Reis, vai ter a inauguração do templo. O que a Bíblia fala quando há a inauguração do templo? O templo é cheio do quê? Da presença de Deus. E aí, quando João vai falar de Jesus, um outro cenário no Novo Testamento, ele fala o quê? E ele fez carne e habitou no meio de... A palavra habitou é para tabernaculou. Jesus é o tabernáculo da presença de Deus, mas agora perfeito e manifesto. Olha que interessante. Então, se a ênfase não é na libertação apenas, a ênfase é na presença, por que nós, como cristãos, muitas vezes, diminuímos a nossa questão com Deus à salvação? A gente não reduz muito a salvação? Fico pensando muito nisso. Às vezes a gente fala assim, oxa, pequei, Senhor, me perdoa, eu tenho medo de perder minha salvação. A gente reduz tudo à salvação, como se essa salvação estivesse em jogo, como se ela já não tivesse sido um dom, uma graça da parte de Deus, ela está estabelecida já. O que está em jogo para nós de fato não é tanto a salvação, se nós nos convertemos de verdade, se nós entregamos nosso coração para Deus, Ele é fiel e justo para manter a aliança dele. Nós estamos salvos em Cristo, mas a gente tem que se preocupar com a presença. O que o apóstolo Paulo fala para nós em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não é a mesma coisa que está acontecendo no passado? Quando Jesus não veio, isso acontece através do tabernáculo. A presença de Deus se faz no tabernáculo. E no Novo Testamento, o tabernáculo toma vida. Hebreus vai falar isso. Hebreus é a versão do Novo Testamento do que Levítico é para o Velho, tá? São livros em paralelo. Hebreus fala isso, capítulo 9. Jesus é ao mesmo tempo, isso é incrível. Ele é o tabernáculo de Deus, ele é o sumo sacerdote e ele é a oferta. Ele é tudo. É como se não tivesse faltando nada. Você não tem que montar nada, ele fez tudo. Ele se fez carne e habitou entre nós. Não de uma maneira que nós pudéssemos produzir, só pelo mistério da graça de Deus. Ele se faz homem e habita entre nós, o Deus Filho, gerado eternamente no Pai. O Filho unigênito, tal como João fala, mesmo capítulo, se faz carne, tabernáculo. A presença está nele, o Espírito que habita nele é o Espírito de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito numa unidade. Pericorese, o nome desse conceito. Esquece isso agora, só para você entender que tem um conceito. Tudo unido ali. E ele está presente no nosso meio, fazendo todas as coisas. E a gente não tem como fazer um sacrifício maior que o dele. O sacrifício dele é o suficiente. Por quê? Porque o sacrifício dele é um sacrifício voluntário, diferente dos animais, perfeito, porque ele não falhou em nada, e perene, porque não precisa mais ser feito. Cobre tudo. E a gente vem
e busca ao Senhor. A gente vê a igreja muitas vezes por causa dos nossos problemas. Acontece isso. E eu não quero julgar você por isso. Eu estou só fazendo uma constatação. Às vezes a gente conheceu o Senhor numa situação difícil. Muitos aqui passaram por isso. Tiveram uma situação difícil na vida, uma crise no casamento, no matrimônio, uma crise econômica, um problema qualquer, enfim, na vida, desemprego, sabe? Questões das mais variadas, e a pessoa vira e fala assim: eu não tenho mais para onde correr. Eu tenho que procurar uma igreja. Talvez ele escutou de uma pessoa, de um amigo, tem um parente, viu na TV, escutou no rádio e decidiu vir. E nenhum problema com isso. Isso é um processo. Outras pessoas cresceram no evangelho. Alguns aqui cresceram na igreja, tiveram essa oportunidade. No meu caso, cresceram, escutaram a palavra desde novo, foram evangelizados, foram discipulados. E muitas vezes nem se desviam, ficam na igreja, reconhecem o Senhor Jesus e seguem a sua vida. Alguns desse caminho dão uma desviada, depois voltam. Alguns vêm porque realmente uma palavra no coração veio, impactou, e ele vem não por nada, ele vem não por nada entre aspas, tá? Digo assim, por nenhum problema material que o acometa, mas porque ele é convencido do amor de Deus. E ele vem. Mas no final das contas, o que todas essas pessoas têm em comum? Que em algum momento, seja porque vieram por aperto, seja porque conheceram desde novas, seja porque conheceram a Jesus e a palavra de Jesus penetrou no coração delas, elas vêm e em algum instante Jesus as resgata. Elas se convertem de verdade. Elas mudam o seu entendimento. Elas reconhecem a sua debilidade e falam: eu preciso de Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele e o Pai são um, João 17. Ele e o Pai são um, que nós sejamos um como Ele e o Pai são um. Nós queremos Jesus e o Espírito Santo habita em nós e nós entendemos isso. Só que muitas vezes nós paramos aí. Nós paramos no entendimento da salvação. E a gente passa a viver uma vida com algum grau de desinteresse na presença. Isso é extremamente perigoso. Porque no Velho Testamento e no Novo, o padrão é o mesmo. A libertação é promovida por Deus. A libertação é promovida por Deus. A presença é dada da parte dele. Mas o local da habitação tem que ser talhado pelas nossas mãos. Quando eu falo pelas nossas mãos, não é pelos seus méritos, mas você pedir ao Espírito Santo que te dê força para tomar decisões que coadunem com as expectativas de Deus. Para que a gente não fique só falando assim: pequei, Senhor, olha, não me tira a salvação, não. Eu quero muito morar no céu. Eu quero muito estar com o Senhor na eternidade. Não é só isso. Fala: Senhor, eu não posso viver sem tua presença. Quando há pecado, você pega os livros sapienciais, os salmos, o que tem lá escrito? Que, olha, não extinga de mim o teu espírito. O que é extinguir o espírito aqui? Não tira de mim a tua presença. Não tira de mim a capacidade de te sentir, de estar contigo, de ter a ti, Senhor, como um amigo e um Senhor verdadeiro. Então, isso aqui reside algo fundamental para a gente, porque pelo sacrifício de Cristo, nós somos colocados em aliança. O sacrifício nos purifica, nos liberta, mas isso continua exigindo da gente, isso não muda, continua exigindo da gente um coração limpo, que permita a manifestação verdadeira da parte de Deus. Ser o lugar da habitação exige de nós o quê? Compromisso com pureza, compromisso com santidade, para que a gente possa usufruir de fato daquilo que é o grande ápice, que era o ápice de Êxodo 40 e que é o ápice também do final da Bíblia, que é o quê? A presença. Quer que eu te prove isso? Apocalipse 21 já está nos finais ali, está quase encerrando Apocalipse 21, verso 1 ao 3. O que diz? Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus. Isso é uma coisa importante, a gente sempre fala que a gente vai para o céu, né? Mas a linguagem bíblica é que Deus vai renovar tudo. Essa terra vai ser renovada. O céu vai descer. Haverá novos céus e nova terra. Então a gente fala assim: a gente vai morar no céu. Eu entendo que é melhor teologia. A gente vai morar aqui. Só que é um aqui renovado. Um aqui de glória. Está entendendo isso? Que vai comunicar com o céu, com a eternidade de Deus. Preparada, descida dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os
homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Por isso que não adianta a gente falar de salvação se a gente não desejar estar com o Senhor. Por isso que muita gente fala assim, o céu deve ser meio chato, porque não deve poder fazer muita coisa. Mas é porque a pessoa não ama a presença de Deus. Porque o céu é a presença do Senhor. O que será os detalhes do céu? Igor, a gente vai sentar numa mesa para comer, vai papear. Eu acredito que sim, mas também a Bíblia não está explicando esse detalhe para a gente. Mas eu tenho que crer que Deus tem um projeto grandioso. Deus é um Senhor muito inteligente e criativo. Então eu imagino que o céu vai ser bastante interessante. Mas eu não tenho elemento suficiente para isso ainda. O que eu sei é que a presença dele está lá. Então é esse que é o grande desejo. A nossa ênfase, nosso objetivo tem que ser esse. E fica para nós, no nosso coração, essa pergunta. Será que a gente tem alimentado o desejo de encontrar o Senhor? Será que quando a gente chega em casa, e a gente chega em casa de semanas muito difíceis, você trabalha, você, cara, tem as suas coisas, eu não estou negando que você tem uma vida tarefada, eu acredito que você tenha. Também tenho. A Luísa transformou as coisas um pouco mais atarefadas também. Né? Hoje os irmãos não me viram pela manhã. Por que não me viram? Porque a Luísa não deixou. O papai estava muito exausto. Porque a Luísa é uma criança que acorda querendo viver. Ela, de vez em quando, acorda 2 da manhã, e eu chego no quarto, ela está sentada olhando para a porta, ela me vê, ela dá tchau e ri. Quando eu vejo isso, eu já fico nervoso. Eu falo, Senhor, minha espinha esfria. Eu falo, Senhor, para onde iremos nós? Para minha cama eu não estou voltando, eu vou ter que ficar com essa criança. E ela fica, brinca, ela ri, a famosa prefeitinha. Ela passa dando tchau com as 2 mãos na rua. Eu sei que cansa às vezes, eu sei que você tem, entendeu? Eu sei que você talvez tenha uma vida até mais tarefada que a minha. Não duvido que muitas pessoas têm mais tarefas que eu. Mas aqui eu não estou falando só de tempo, tá entendendo isso? Eu estou falando de desejo. De desejo. Às vezes você não tem tanto tempo naquele dia, mas aquele momento que você tem é de muito desejo. Você entende isso? Fala assim, só tenho 15 minutos para orar hoje com energia suficiente para ser bom. Mas eu estou nesses 15 minutos com muita vontade que ele se manifeste. Não só com vontade de cumprir um protocolo de, poxa, orei hoje e dei um check no calendário. Está entendendo a diferença? Não é só o tempo, quero que você entenda isso. É o desejo real de encontrar. Quando eu namorava a Isabela, e é namoro de crente, né? Então, assim, você não dorme na casa do outro lá, tal, cada um na sua, não viaja junto para não dar espaço. Difícil, todo mundo é humano, certo? Beleza. Tem que ter consciência da parada. E, pô, vou deixar ela na casa dela, tem que estar na casa dela o quê? 10 horas. Estamos falando do século XVIII, não é verdade? Tá isso. Na casa dela. 10 horas, na verdade, 10 horas eu estou saindo da casa dela. Já cheguei antes, já entreguei para a mãe antes. Entregou para a mãe, não sei o quê, todo aquele processo. Quantas vezes eu encontrava a Isabela na semana? Tinha aqui na igreja, que a gente se encontrava, óbvio, está aqui no culto. Mas até falei com ela, Isabela, eu estou estudando, você também, a gente tem projetos, né? A gente quer casar, quer fazer as coisas certo, quer crescer, né? Quer dar certo. A gente vai se ver uma vez na semana. Uma vez na semana. A Isabela recebeu isso com uma alegria, você não tem ideia. Falou assim, é uma vez na semana só? Você não me ama? Já veio assim. Não, amor, não é isso. É que a gente não tem como, tem muita coisa acontecendo. A gente tem que crescer, né, para poder a gente ter um futuro juntos, não só esse curto prazo. Mas aquela uma vez que a gente se encontrava, era uma vez que a gente ia com muita vontade de se encontrar. Você está entendendo? Nem sempre é o volume. Às vezes é a expectativa que você coloca. E às vezes você até ora todo dia. Você fala assim, ora todo dia. Mas você não bota mais expectativa na oração. Você já vai meio morno. Eu vou orar ao Senhor, Criador dos céus e da terra, vou manter minha salvação aqui, né? Em dia. Estou fechado com o Pai. Não é isso. É vontade de encontrar. Mas, Igor, e se eu não sentir nada? Eu não controlo esse processo. Mas Deus conhece teu coração. E o que fala Mateus 6,6? Lá no secreto, você que ora lá ao seu Pai, Ele vai te recompensar no secreto. Algum dia você vai sentir algo da presença de Deus. Não é todo dia que tem nuvem. Mas tem o dia que tem a nuvem. Está entendendo? Tem o dia que tem a nuvem.
Mas você precisa estar cuidando do tabernáculo. Você tem que cuidar do seu coração. Não sabeis vós que vocês são templos de Deus? E precisam cuidar da presença? E sabe o que é mais interessante para a gente poder fechar a palavra? O texto de 1 Coríntios, Paulo está falando não coisas boas. Se você pegar o texto depois em casa, 1 Coríntios 3, Paulo não está elogiando os caras, não. Ele está amassando os caras no texto. Está falando, vocês são crianças, eu queria falar com vocês como adultos, mas vocês não conseguem. Vocês são, tudo cabeça ruim de se envolver realmente com compromisso. E aí ele termina, não sabeis vós que vocês são templo de Deus? Vocês não estão cuidando o suficiente. Ele mandou para uma igreja de Corinto, mas que não cuida do templo suficiente. A gente precisa cuidar do nosso coração. Já que ele faça a presença real, não só que a gente tenha o Espírito em nós, mas que esse Espírito fale através de nós. Marcos 16, 20, eles iam em todos os lugares, e o Senhor cooperava com eles, e os sinais confirmavam a palavra. Só quem pode fazer o sinal não somos nós, é o Espírito Santo de Deus.